Daniel, capítulo 1. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Versículo 8. Na primeira deportação dos exilados de Jerusalém para a Babilônia, no 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, estavam 4 jovens, cujos princípios eram firmes e de fé inegociável. Daniel, Ananias, Misael e Azarias deixaram nos registros da história a prova de que é sim possível permanecer fiel em meio à infidelidade. Levados para uma terra estranha e de cultura pagã, aqueles jovens de linhagem nobre foram apresentados à corte babilônica e aos seus mais diversos e estonteantes entretenimentos. Estima-se que Daniel tenha pisado em solo babilônico entre os seus 14 e 16 anos de idade. Como entender, pois, a firmeza de caráter de Daniel e de seus amigos e sua fidelidade aos princípios estabelecidos por Deus? A resposta está na educação do lar. Apesar da Bíblia não fazer referência quanto a seus pais, certamente eles foram instruídos com zelo e ensinados na admoestação do Senhor. Sobre essa fundamental e importantíssima informação, escreveu Ellen White. Daniel e seus companheiros tinham sido educados por seus pais nos hábitos da estrita temperança. Tinham sido ensinados que Deus lhes pediria contas de suas faculdades e que jamais deveriam diminuí-las ou enfraquecê-las. Esta educação fora para Daniel e seus companheiros o meio de sua preservação entre as desmoralizantes influências da corte de Babilônia. Profetas e Reis, página 244. Daniel e seus amigos foram, portanto, frutos de lares cristãos em harmonia com as orientações divinas. Diante de uma mesa farta das finas iguarias do rei e da realidade de que tinham a chance de, pela primeira vez, experimentar a liberdade de comer e fazer tudo aquilo que seus zelosos pais os haviam ensinado a rejeitar, a atitude desses mancebos foi surpreendente e tornou-se um dos maiores testemunhos de fidelidade das Escrituras. Experimentados com a ração do Éden, Gênesis capítulo 1, versículo 29. Aqueles jovens que já eram sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência e versados no conhecimento, adquiriram melhor aparência e maior força do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Após o período estabelecido por Nabucodonosor, os 4 valorosos rapazes foram levados à sua presença, e Deus os capacitou de uma sabedoria e inteligência tão avançadas que o rei os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino, e o Senhor deu a Daniel inteligência de todas as visões e sonhos. Ou seja, Deus está disposto a derramar torrentes de sabedoria e de inteligência sobre os seus filhos. Contudo, há um caminho a se percorrer. O mundo é guiado por Satanás a pensar da mesma forma que pensou o chefe dos eunucos. Por que, pois, veria eles o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade? E deixamos de experimentar o pleno vigor de um corpo saudável e de uma mente clara e lúcida como resultado de uma dieta suficientemente completa. O garçom maligno deseja destruir a sua vida e a vida de sua família, assim como iniciou sua obra no Éden. O cardápio de Satanás pode até parecer mais atrativo, mas na realidade não passa de um prontuário de enfermidades. Hoje, a maior desgraça de uma vida intemperante e de um lar desestruturado tem sido a destruição da mente humana. Através de um apetite desregrado e artificialmente estimulado,
e de um estilo de vida desprovido de hábitos saudáveis, a mente é sobrecarregada e prejudicado o equilíbrio químico necessário para o seu bom funcionamento. E este declínio mental tem causado danos de maiores proporções, formando uma nova geração de pessoas mentalmente desequilibradas. É certo que nem todas as causas advêm de uma vida desregrada, mas escolher viver um estilo de vida que glorifique a Deus pode ajudar e muito no processo de superação, até mesmo de traumas. Talvez você não tenha recebido uma educação cristã como aqueles jovens hebreus. Talvez você ainda precise experimentar um real relacionamento com Deus. Não se preocupe. Vá a Jesus agora. Peça a Ele que mude a sua história. Acredite, Ele é especialista nisso. Há pouco mais de 7 anos, eu permiti que o Espírito Santo iniciasse uma obra especial em minha vida, e o testemunho de Daniel foi o que me fortaleceu a dar os primeiros passos em direção ao centro da vontade de Deus. Desde então, tenho experimentado as bênçãos diárias das fiéis promessas divinas. Ainda surgem covas de leões e fornalhas são acesas, mas a certeza de que Jesus está comigo é inquestionável. Por experiência própria, decidi firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do príncipe das trevas. Não é tarefa fácil, mas sem dúvida é a escolha mais sábia a ser feita e, garanto, a mais feliz. Vigiemos e oremos. Bom dia, fiéis servos de Deus. Rosana Garcia Barros.